Uma vez, em uma terra distante e esquecida, havia uma fonte obscura conhecida como a Fonte dos Condenados. Dizia-se que aqueles que bebiam de suas águas sombrias estavam condenados a uma vida de tormento e desespero. A fonte ficava no coração de uma floresta sinistra, repleta de árvores retorcidas e sombras que dançavam entre os raios de lua. A noite era eterna naquela região amaldiçoada, e os uivos dos lobos ecoavam pelos vales, anunciando a presença do horror que habitava ali. Muitas lendas circulavam sobre a Fonte dos Condenados. Dizia-se que ela era guardada por criaturas das trevas, seres cujos olhos brilhavam com a promessa de pesadelos eternos. Aqueles que ousavam se aventurar pela floresta em busca da fonte eram raramente vistos novamente, perdidos para sempre nas sombras que a envolviam. Uma vez, um jovem corajoso decidiu desafiar a maldição da Fonte dos Condenados. Seu coração ardia de curiosidade e bravura, e ele estava determinado a descobrir os segredos sombrios que a fonte guardava. Ele partiu em direção à Floresta Proibida, ignorando os murmúrios do povo que o advertiam dos perigos que o aguardavam. Passou por terrenos perigosos, enfrentou criaturas terríveis e desafiou os espíritos vingativos que habitavam a floresta amaldiçoada. Finalmente, após dias de jornada árdua, o jovem avistou a Fonte dos Condenados. As águas escuras refletiam a lua cheia, criando uma imagem distorcida e aterrorizante. Um arrepio percorreu sua espinha, enquanto ele se aproximava, sentindo o peso da maldição que pairava sobre o local. Com um nó na garganta, o jovem se ajoelhou diante da fonte e mergulhou a mão nas águas geladas. Uma sensação de frio intenso o envolveu, fazendo-o tremer de medo. Mas ele não recuou, determinado a descobrir a verdade por trás da lenda da Fonte dos Condenados. Quando ele levou a água aos lábios e bebeu, uma escuridão profunda o envolveu. Visões de horror e desespero dançaram diante de seus olhos, mostrando-lhe os destinos terríveis daqueles que antes haviam se aventurado ali. Gritos ecoaram na escuridão, clamores de almas perdidas que vagavam pelas sombras da floresta. O jovem sentia o peso da maldição se abater sobre ele, sua alma sendo arrastada para o abismo da condenação eterna. Desesperado, o jovem lutou contra as visões que o assombravam, clamando por redenção e perdão. Mas a Fonte dos Condenados era implacável em sua maldição. Não havia escape para aqueles que ousavam desafiar seu poder. Ao amanhecer, os raios do sol penetraram timidamente pela folhagem densa da floresta, dissipando as sombras que haviam dominado a noite anterior. O jovem jazia no chão diante da fonte, pálido e sem vida, seu rosto marcado pela agonia eterna que havia experimentado. Os pássaros cantavam alegremente, ignorantes do tormento que havia se desenrolado naquela noite sombria. A Fonte dos Condenados havia cobrado mais uma alma, sua sede insaciável de condenação, sendo alimentada pela coragem tola daqueles que desafiavam seus segredos. E assim a lenda da Fonte dos Condenados persistiu, assombrando os sonhos daqueles que ouviam falar de sua maldição. A Floresta Proibida permanecia intocada, seus segredos sombrios guardados pela escuridão eterna que a envolvia. Os sussurros dos condenados ecoavam entre as árvores retorcidas, lembrando a todos que a fonte era um lembrete sombrio do destino cruel que aguardava aqueles que se atreveriam a desafiar as forças, além da compreensão humana. E assim, a Fonte dos Condenados permanecia como um testemunho silencioso do terror que habitava nas profundezas da alma humana. A lenda da Fonte dos Condenados tem origens antigas e misteriosas, sendo passada de geração em geração como uma história de advertência sobre as consequências da ganância e da ambição desmedida. Diz-se que a Fonte dos Condenados é uma fonte oculta em um local remoto e sombrio, guardada por espíritos malignos e protegida por uma maldição terrível. Segundo a lenda, a Fonte dos Condenados foi criada por um ser divino, como uma fonte de poder infinito, capaz de conceder desejos a quem dela bebesse. No entanto, havia um preço a ser pago. Aqueles que usassem o poder da fonte para propósitos egoístas ou cruéis, estariam condenados a uma vida de sofrimento e desgraça. Muitos aventureiros e exploradores tentaram encontrar a Fonte dos Condenados ao longo dos séculos, atraídos pela promessa de poder e riquezas inimagináveis. Alguns dizem que a fonte está escondida nas profundezas de uma floresta proibida, enquanto outros acreditam que está localizada sob as ruínas de um antigo templo amaldiçoado.
A lenda conta que aquele que beber da água da fonte dos condenados terá seus desejos realizados, mas sofrerá as consequências terríveis de sua ambição desenfreada. Alguns dizem que os condenados são assombrados por visões horríveis, outros afirmam que são atormentados por pesadelos que se tornam realidade. A fonte dos condenados é considerada um lugar de perigo e desespero, e aqueles que buscam sua água fazem isso por sua própria conta e risco. A lenda serve como um lembrete sombrio de que nem todo poder vale a pena buscar e que a ganância pode levar à ruína. Por mais que a fonte dos condenados seja apenas uma lenda, sua mensagem sobre as consequências da busca desenfreada por poder e riqueza ressoa através dos tempos, lembrando-nos da importância da moderação, da humildade e do respeito às forças além da nossa compreensão. Segundo a lenda da fonte dos condenados, aqueles que ousam beber de suas águas para satisfazer desejos egoístas e cruéis acabam sofrendo terríveis consequências. As histórias variam, mas muitas versões da lenda descrevem as seguintes consequências para os condenados. 1. Maldição eterna. Aqueles que bebem da fonte dos condenados são amaldiçoados com uma vida de sofrimento e desgraça. A maldição pode se manifestar de diferentes formas, desde doenças inexplicáveis até tragédias pessoais que assombram o condenado para sempre. 2. Visões horríveis. Alguns relatos falam que os condenados passam a ser assombrados por visões terríveis e perturbadoras, que refletem a escuridão de suas almas e os erros de seus desejos egoístas. 3. Pesadelos que se tornam realidade. Outras versões da lenda sugerem que os condenados são atormentados por pesadelos intensos e vívidos, que se materializam em suas vidas de forma aterrorizante, transformando sua existência em um inferno pessoal. 4. Isolamento e solidão. A busca por poder e riquezas, através da fonte dos condenados, muitas vezes, leva à perda de laços familiares, amizades e conexões com outros seres humanos. Os condenados podem acabar solitários e isolados, sem ninguém com quem compartilhar sua agonia. 5. Perda de humanidade. A maldição da fonte dos condenados pode corromper a essência do indivíduo, transformando-o em uma sombra de sua antiga persona. A ganância e a ambição desenfreada podem consumir a alma do condenado, levando-o a agir de forma cruel e desumana. 6. Eternidade de sofrimento. Acredita-se que a maldição da fonte dos condenados seja eterna, sem possibilidade de redenção ou perdão. Aqueles que se tornam condenados à fonte estão fadados a um destino de angústia e tormento, sem esperança de escapar de sua sina. Essas são apenas algumas das consequências que os condenados enfrentam ao beber da fonte dos condenados, de acordo com a lenda. É importante lembrar que essa história serve como um lembrete sombrio dos perigos da ambição desmedida e da falta de consideração pelas consequências de nossas ações. A fonte dos condenados é um lembrete de que o poder obtido a qualquer custo pode levar a um destino sombrio e irreversível.